Olá, esse é o canal Como Eu Me Tornei. Eu sou Juliana Fonseca. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Aqui é um canal que vai te ajudar a escolher uma nova profissão, a fazer uma transição de carreira, ou se você é como eu, a sentar e ouvir uma boa história tomando um bom cafezinho. E aproveita e se inscreve em nosso canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Também já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Tá boa aí, Pró. A Tá, só separa um postura, pouquinho as mãozinhas, assim, agora junta mais. junta. Isso, não fica Sim. juntinho muito não. Ai, meu Deus, assim. Aí, agora estica mais o bracinho, Ai, meu pai. pra cima, Pra estica. cima. Alonga sem Ai, subir o Deus, ombro. não, não tenho Ai. mais idade pra isso, não. Já travou um monte de coisa aqui. Obrigada. Ai, que a gente hoje, como vocês estão vendo, a gente tem uma professora de balé aqui, lindíssima. Vai contar um pouquinho da Obrigada. sua história. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, por esse É um nosso prazer, convite, o prazer é todo Raquel. meu. Por favor, se apresente pro pessoal. Então, né, eu sou professora de balé há mais de 15 anos, eu trabalho com crianças, também dou aula para balé adulto, iniciante, Ai, que massa. e tô nesse ramo aí já tem Tem algum umas amigas tempo. minhas velhas que tá começando a tela de balé Não tem agora, né? problema. O Tem, né? balé, o balé não é algo para profissionais. Hoje em dia o balé é para qualquer pessoa. As pessoas ainda têm esse tabu. Ai, só faz balé quem é E criança. bem novinha. E bem novinha. Nossa, tá com 20, 25 anos pra fazer balé. Nada a ver, gente. Assim como a academia, todo ser humano deveria, né, fazer uma atividade física, o balé tá aí Que lhe como dá uma das prazer. modalidades que você pode entrar e fazer e praticar, assim como uma natação, assim como uma Box. corrida, um boxe. Então, qualquer atividade física, e a dança também, o balé, que é uma das modalidades da dança, é o balé clássico, as pessoas podem fazer também, trabalhar, e é muito bom, muito bom. E agora você está trabalhando também com? Além do balé clássico, me tornei agora palestrante em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Eu entrei já estou no ramo da infância, e aí eu me aprofundei mais. E aí eu vou explicando um pouquinho. Exatamente. É. Massa. Agora, o que Raquelzinha, pequenininha, queria ser quando crescesse? Já era professora, já fazia balé? Então, eu fiz balé muito mais tarde, mas já dançava, né, assim, dancinhas dentro de casa, aquelas dancinhas, né, com as músicas que viralizavam da época. E tinha uma vizinha também que gostava daquelas músicas bem antigas, né, da década de 70, ela botava umas danças e me ensinava, e eu Eita! pegava tudo com as colegas. Eu lembro muito desses momentos bons que eu tive nessa infância com as vizinhas, com as colegas, e eu dançava ali. Depois, minha mãe e minha família já era uma família religiosa, né, igreja cristã, Ó, evangélica. vigia, viu, irmã? É. Vigia. Aí lá dentro eu comecei no grupo de teatro, que tinha dança. Aí depois formou-se de verdade um grupo de dança mesmo, né? Um grupo geral de dança. E aí eu Na comecei igreja? na igreja, dentro da igreja. E aí foi passando o tempo, eu fui pegando, as pessoas começaram a perceber que eu tinha um jeito, que eu tinha já uma postura, que eu tinha, né? Com que idade? Acho que uns 12 anos, 11 anos, Novinha. por aí. E período de 13, 14 anos, eu passei a ser mais frequente no grupo da dança. Aí depois me tornei praticamente um pouquinho assim a mão direita da minha líder na época. E aí eu já comecei depois, ela já começou a me dar grupos para eu já fazer coreografias, mas sem saber nada de técnica, embora eu já tinha aquele jeitinho, né, como eu falei anteriormente. E eu era muito, assim, fissurada em coisas de dança, dança mais voltada para a igreja cristã, dança ministerial. Então, buscava muito. Eu era muito assim, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de Dá-lhe pesquisar de bicuda na tudo. cara do cão. Minha filha gostava de pesquisar, de saber coisas, né? E eu não via muito esse engajamento, esse anseio das pessoas por isso. Então, esse era meu diferencial, né? No grupo, assim, eu sempre gostava de buscar, de estar assistindo vídeos de dança, que na época era mais voltado para a igreja. E depois vinha grupos também de outras denominações evangélicas para nos dar oficinas de dança. E todo mundo percebia algo diferente em mim, que eu tinha jeito que tal. Aí eu peguei, acho que eu vou fazer um curso de dança. Aí foi daí que eu entrei no curso de dança. Aonde foi esse Então, curso? eu tenho formação técnica profissional pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, na FUNSEB. Lá tem um curso técnico profissionalizante pela Como manhã. é que faz? Assim, você tinha que idade na época? Eu tinha mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos já que foi mais E esse tarde, curso porque dura quanto tempo? esse curso tem a duração de 2 anos e meio, é um curso técnico. E
Era pela noite? É durante a manhã. É durante a manhã. E você já trabalhava já nessa época? Já dava aula antes mesmo. Não, minto, não. Depois de um ano de curso que eu comecei a dar aula de dança para crianças. Né? Mas eu já estava dentro da igreja liderando as crianças, né? Sim, Umas sim. adolescentezinhas e tal. Que era um pouquinho mais nova que eu, não era muita diferença, não. Mas é ainda muito amador, algo muito amador. E depois que eu entrei no curso, aí fui aprimorando e tal. 2 anos e meio. É pago esse curso? Não, é gratuito. Inclusive, tá tendo inscrição, se eu não me engano, ou vai ter inscrição agora, vai ter uma seleção agora em janeiro, se eu não me engano. Ai, tem Então, que fazer quem tiver seleção, interesse, todo ano tem. Se eu não me engano, todo ano tem. Tem que fazer teste de aptidão, tem essas coisas? Tem um teste, eu não sei se tá assim ainda, porque tem muito tempo que eu já me formei, mas tem um teste que você faz de mais ou menos uns 3 dias. É um teste técnico, onde pra você entrar nesse curso, você tem que saber o básico. E eu já, antes de entrar nesse curso, eu já estava fazendo os cursos livres, que lá também tem curso livre à noite, para pessoas amadoras, né, que querem praticar. Na FUNSEB. Exatamente. Lá tem um curso livre à noite, tem várias modalidades. E eu já fazia esse curso livre há 2 anos. Fazia um balé há 2 anos. Antes desse curso livre também, na escola, no ensino médio, na Escola Manuel Novaes, onde era o antigo HGE, muito tempo atrás. Lá tinha um professor chamado Mestre King, que já faleceu. E ele é muito conhecido aqui em Salvador. Ele era muito conhecido como um dos melhores professores de dança moderna daqui de Salvador. E foi meu primeiro professor de dança que eu tive contato na minha vida profissional, assim. Eu tive esse contato com ele no ensino médio, no 2º ano, se eu não me engano. Aí fiquei 2º ano, 3º ano. E foi daí que depois eu fiz os cursos livres e depois fui para a FUNSEB, né, meu curso técnico profissionalizante. Esse é mais ou menos um pouquinho da história de início, assim, minha na carreira de professora. E vem cá, que aí você, no curso ainda você começou a dar aula já para criança? Sim, em escolas. Escolas normais. Escola de ensino regular, não de dança. Escola de ensino regular. Que aí tinha esse curso de balé para as crianças. Tinha umas aulinhas de balé para criança. É mesmo? É. E aí, me diga, você gostava de dançar uma coisa, agora gostar de dar aula para criança. Exato. É outro BO, expectativa versus realidade. Com certeza. E de fato foi algo assim, muito inovador. Uma surpresa para mim, porque trabalhar com criança não é algo fácil, porém se torna mais leve quando a gente busca os conhecimentos, né? Então foi depois que eu vim me aprimorando a lidar com criança. Inclusive, depois desses cursos todos que eu já fiz, eu fiz um curso voltado para balé infantil. Balé infantil. Então, eu descobri que eu fazia muita coisa que não era tão interessante para criança assim. Então, eu acabei mudando minha forma de trabalhar e hoje, nossa, as crianças não querem sair da sala. Algumas mães dizem, meu Deus do céu, eu vou ter que tirar minha... Como é que eu faço agora? Porque antigamente, a minha visão de ensino de balé é aquela professora durona, né? Sim. Com a palmatória na mão. Sim. Hoje em dia não é mais assim. Não, é porque assim, existe a separação de uma dança profissional e uma dança que você faz por prazer, por qualidade de vida. E eu trabalho com qualidade de vida. Na dança profissional, ainda tem alguns poucos professores que têm um pouco essa dinâmica um pouco mais rígida, né? Porque são profissionais que estão ali, eles estão ali para trabalhar, para ser artistas, para ganhar dinheiro, para levar... Enfim, e já a dança mais voltada para qualidade de vida, não. Você tá ali porque ali não são pessoas que querem se profissionalizar na dança. São pessoas que estão ali porque gostam de dançar, porque querem aprender, porque querem trabalhar o seu corpo, a sua mente. Então, não é nada profissional. Então, a gente não precisa estar ali sendo tão rígido com a técnica, vamos dizer assim, né? A gente trabalha junto com a técnica, obviamente, que tem. A gente trabalha também muito da ludicidade. A gente não é algo que não é levado a sério no sentido de não dar um conteúdo de verdade, mas no sentido de não ser, não puxar para o técnico, pro profissional, não exigir tanto daquele aluno que está ali só porque ele quer trabalhar o seu corpo, a sua mente, ter um momento de prazer, entende? Sim. Quando você começou a dar aula lá para as crianças, quais são os maiores desafios? O maior desafio é que eu acredito que muitos dos professores hoje também têm, é não entender de desenvolvimento e comportamento infantil. É por isso que eu trouxe esse livro aqui, que é um livro que eu indico bastante para todos os profissionais, não só professores de dança, mas todos os profissionais que trabalham com a infância, entender um pouco do cérebro da criança. Para pais também. Pais também. Quem tem criança, quem tem contato com criança, até tio, que o avô que gosta, né? Que não, quero entender um pouquinho. Por que meu filho faz birra assim? Então, meu Deus, para quê? Meu Deus, digo não, criança. O livro explica perfeitamente o porquê. Coisa desse livro. Então, o que é que ele fala? Assim, o que é que ele fala que te abriu os olhos?
Nossa, esse livro foi um divisor de água na minha vida. Na verdade, eu já sabia de muitas coisas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, como eu já falei. Eu sempre busquei conhecimento, sempre ficava ali assistindo vídeos, vários vídeos do mesmo assunto, para ouvir de pouquinho de cada pessoa, né? Eu gosto de ouvir, tirar a minha conclusão. Então, eu já sabia de algumas coisas, mas esse livro me fez entender melhor algumas coisas. Por exemplo, a birra, né? Uma criança, quando ela faz birra, a birra não é mau comportamento. Birra Não é um pra te deixar morrer de vergonha. O objetivo dela não é esse. deixa. Mas birra é um descontrole emocional da criança. Por quê? Porque a criança ainda não tem uma região frontal do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal. Vamos apelidar de CPF. CPF, córtex pré-frontal. Então, o que é que esse córtex pré-frontal, qual o objetivo dele? Ele tem por objetivo você tomar decisões assertivas, você ter um controle das emoções, você pensar com clareza, enfim. E a criança não tem esse cérebro ainda em formação. Vai começar, mas só começar a se formar a partir dos 4, 5 anos, que é a fase dos porquês. Por isso que a criança pergunta sempre, mamãe, por quê? Por quê? Porque ela tá começando a entender o mundo. Porque as coisas começam a fazer sentido na cabecinha dela. E aí vem a fase dos porquês, porque essa região frontal, que é o CPF, né, ele dando aí, está começando a se formar. E a parte do frontal só fica pronta lá pros 24, 25 anos. Tá ouvindo, Davi? Então, o seu córtex pré-frontal ainda não tá formado. E não sei se... Mas eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas antigamente no Brasil, a maioridade penal era com 23 anos. Por conta dessa questão neurológica. Porque os adolescentes de 18, 19 anos não têm. Ainda, eles são muito impulsivos. Crianças e adolescentes são muito emocionais, são muito impulsivos. Eu acho que justamente dos homens é mais tarde ainda, né? Tem homem que é lá pros 40, 50. Então, nem todo mundo, mesmo chegando aos 25 anos, se ele não tiver uma infância de respeito, se ele não tiver um trabalho do adulto que tá ali com ele, né, emocional, enfim, ele talvez possa, assim, regredir um pouquinho, atrasar, aliás, essa formação do cérebro, pode ter dificuldades, enfim. E uma coisa interessante, outra coisa que esse livro também explica, é que o cérebro da criança tem a parte frontal, que eu já expliquei o que é, mais ou menos, e a parte de trás é uma parte do cérebro reptiliano, que é a parte de luta e fuga. Quando você está passando por um perigo, o seu corpo vai agir na hora. Você não vai pensar, não, eu vou fugir por aqui, porque o leão vai me pegar, não vai dar tempo. Mete o pé. Você tem que meter o pé, o seu corpo na hora diz assim, corra. Então, o cérebro você vai correr. Então, a criança só tem essa parte. É a parte do quê? É a parte do agir, é a parte do... Então, quando ela... vergonha na rua. Isso, quando ela recebe aquele não, essa parte frontal não vai agir porque ela não está em formação ainda. Só a parte reptiliana vai dizer assim, é perigo. Bim, 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 bom, ela se bate. Então, o que é que a gente adulto, que tem um cérebro maduro, desenvolvido, faz, né? Para amenizar essa situação. Finge que o filho não é seu e sai. Não, jamais. Isso também não é ideal. Porque aí a criança pode ter um entendimento que você está abandonando ela. Isso pode trazer vários traumas na fase adulta. Então, o que é que acontece? O que é que você pode fazer, os pais, os professores podem fazer em casa para amenizar essa situação? Você abaixa no olho da criança. Filho, eu sei que você quer isso. Mamãe também queria muito isso. Primeiro tópico, você valida as emoções da criança. Você valida o que ela quer. Aquele sentimento, né? Eu sei que você quer muito isso. Nossa, mamãe também queria aquele sorvete delicioso nesse sol. Mas, infelizmente, você está muito gripado. E mamãe é responsável pela sua saúde. Mamãe é responsável por você. E jamais eu vou te dar um sorvete com você. Com você doente desse jeito. Mamãe não pode fazer isso. No outro dia, mamãe pode fazer, mas hoje não. E aí... O que é que eu trago também nessas questões, né? Muitas pessoas acham que você ser respeitoso com a criança é você ser permissivo. Eles não entendem isso, porque eles nunca tiveram essa educação, né? Então, as pessoas são do 8 a 80. Ou diz não, ou é permissivo. Não existe um meio termo para essas pessoas. Aquelas pessoas que são muito... que viveram numa infância, numa educação muito tradicional, com muita rigidez, com muito autoritarismo, eles têm dificuldade de entender esse meio termo, que não é também permissivo. Né? Eu não dei o sorvete pra ele. Eu iria ser permissiva se eu desse sorvete pra ele. Eu expliquei por que eu não dei. E você tem que bater. E ele vai chorar um pouquinho mais, talvez. Né? Ele vai bater. Então você não pode ceder. Eu quero sentar na janela do avião. Não. Já teve esse caso, né? Foi. Sim. Pois é. Assim, eu vou dizer o que eu faria. Eu também não sairia daquele lugar. Não. Eu jamais sairia daquele lugar. E eu também iria ajudar aquela mãe.
Porque no meu entendimento como profissional, eu iria ajudar de alguma forma aquela criança, aquela mãe. Ô mãe, você quer ajuda? Porque eu já fiz isso na rua, com a criança que estava com uma avó com a dificuldade, né? Ela estava com outra criança. E você quer ajuda? A criança estava meio... E eu vi que a criança estava com a cordinha de autista. Então eu vi que ela estava com a dificuldade. Tá. Então eu olhei, eu presenciei. Então eu ajudei aquela avó. E segurei aquela criança que ela estava querendo descer do ponto, né? Do banco do ponto. Aí eu seguro, aí entrei. Aí a avó me contou que estava passando por um processo, que a filha estava maltratando as crianças. E eu, nossa, ela me conversou comigo, eu entendi tudo, porque ela tava tão nervosa com as crianças, né? Eu entendi e eu ajudei. Você tem cara daquela pessoa que o povo senta do lado e conta a vida toda, Não, né? minha filha, eu adoro, né? Porque eu já gosto de conversar, não é à toa que eu vim pro podcast falar da minha vida um pouquinho. É isso. Aí, então, resumindo é isso. E você conseguiu aplicar essas estratégias para as crianças que você dá aula. Você dá aula para que faixa etária? Eu dou aula a partir dos 3 anos, mas já peguei crianças de 2 também. Tem uma criança de 2 que fez 3 recente, mas é a partir dos 3 anos até fase adulta. Diz que é a adolescência do bebê, né? É, exatamente. Dos 2 aos 4. Os dois, que é o terrível two. Terrível two. É, terrível 2 anos. Não, eu sei o que é isso. Eu tô nesse terrível two, exatamente, é uma fase que a criança tá entendendo que ela é um ser humano. Que ela é uma outra pessoa diferente da mamãe. Porque até então a criança entende que ela e a mamãe são uma pessoa só. Ela depende da mamãe pra tudo, fica muito grudada, né? Aquela coisa de grude, pra deixar na escola é um sacrifício. Mas agora ela tá entendendo que ela sabe que ela tem gostos, que ela tem desejos, que ela tem vontades, que ela tem escolhas. E ela, se você quiser uma coisa, ela vai dizer não. Às vezes ela vai, não, eu quero isso aqui. Não, eu quero isso aqui. Só quero isso aqui. Aí a gente tem que ter todo um jogo de cintura, continuar com a educação assim, uma fala respeitosa. Tudo bem, mas... Claro que se tiver como dizer sim, a gente pode dizer sim. Porque muitas das vezes os pais dizem não, mas não é porque... Pra perturbar também, pra perturbar, né? ou simplesmente porque o mundo é muito adultocêntrico. A gente pensa primeiro na gente, a gente nunca pensa primeiro na criança. Então a criança tem desejos, tem vontades. É uma coisa que eu odeio, assim... Não sei se a palavra certa, odeio. Mas eu não suporto quando os adultos falam assim, a criança não tem querer. Nossa, isso pra mim, meu Deus... Uma aluna minha, semana passada, fazendo uma semana hoje, ela falou assim, mas você não tem querer, fulaninha. Eu não ia corrigir ela porque ela é uma criança, ela não entende ainda, mas eu queria muito conversar com esses pais, né? Já fiz, aliás, alguma palestra, até a palestra para os pais de meus alunos, né? E falei algumas coisas a respeito, mas é uma pena que nem sempre todos participam, todos se engajam. Mas a criança sim, quem tá me ouvindo, a criança tem desejo, a criança tem... Porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano. É óbvio que a gente não vai deixar tudo, não tem como, porque a gente é responsável, a gente é adulto. Mas é explicar com respeito, né, as coisas pra criança, né? Dizer não no momento que deve dizer não. Muitas das vezes, eu disse não, mas porque eu tava cansada. Não foi porque eu simplesmente não era perigoso ou era algo... Simplesmente porque eu tava cansada. Mas depois eu vim amadurecendo e vim entendendo. Poxa, eu ouvi de uma psicopedagoga falando, nossa, por que a gente diz tanto não? Sempre que possível, diga sim, porque aí a criança, quando você dizer não, a criança vai dizer, poxa, se minha mãe disse não, porque realmente não pode. Eu sou dessa turma. Que bom. Inclusive, eu sou professora também, e eu também sou eu sigo essa linha. Eu vou dizendo sim, o dia que eu digo não, companheiro, o mundo pode desabar. Não me venha, não. E eu jogo tudo na cara, todos os sim. Você joga, eu deixei você fazer isso. Quem manda sou eu, não pode. Por causa disso. A gente tem que explicar sempre o porquê pra criança, mesmo que não faça sentido pra ela. Mas ela... E validar. Eu acho que mais validar. Difícil? A criança ou os pais da criança? As mães? O que você acha? Sem dúvida, são os pais. Hoje eu estava, inclusive, conversando com uma psicóloga. Ela estava falando, Raquel, os pais não querem saber. Não querem nos ouvir. Porque quando eu sento aqui, eu vejo que não é a criança. Eu tenho que conversar com a família. E psicólogo mesmo, pessoas que estudam, psicopedagogos, enfim. Eles têm essas mesmas... opiniões. Eles, gente, é a família. Porque a criança é o fruto do meio. A criança aprende com os adultos ali, né? A criança é fruto do meio. Ela vai... A criança é esponja, a criança é fruto do meio. Tudo que ela coloca pra fora, ela tá absorvendo de algum lugar. Ela não aprende nada ali, do nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas que a gente coloca pra cuidar das nossas crianças, os parentes, tudo. Porque a criança... vai levar para a sua vida. Tudo. Absorve com a internet tudo, também, tudo. só Jesus na causa. É um perigo. É um perigo.
Histórias engraçadas desse período aí, dando aula pra criança. Ai, tem várias. Uma vez eu tava com uma colega dando aula e a criança falou assim, a minha colega falou assim, a Não, minto. Eu estava, né, falando da postura. Ai, aí eu, gente, no balé, ó, postura elegante, não posso. Chegou aqui na sala, ela, mas lá fora também, né? Homem. Aí eu fiquei assim, toda vez sem graça, porque eu tô falando. Ai, Tem umas gente, criaturinhas que criança, tira... não, gente, é muito, não, é Você não muito. sabe onde é que tirou aquilo Não, ali, é porque né? a gente tava falando mais do balé, mas é igual, eu sempre Sim. falo, né, na vida e tal, mas no balé tem que ter uma postura. Ela, não, mas não é só aqui não, é do dia a dia, na rua também, né, lá em casa também. Eu falei, é mesmo, isso aí. Eles são sabidíssimos. Nossa, né? demais. É uma fase que eu sou encantada pela infância, porque eu tenho uma frase que diz assim, a infância é o chão que a gente pisa pra vida inteira. Tudo que você, que ele, que nós somos hoje, é porque a gente aprendeu lá na nossa infância, em especial na primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos, né? E é a fase que a criança tá formando sua identidade. Então, é uma fase que a gente tem que ter, você que tem filho de 2 anos, né? É uma fase que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Estudar um pouquinho. É um livro que eu indico aqui que já ajuda bastante os profissionais que trabalham com a infância, pais, professores em geral. Porque hoje eu tenho muito cuidado com meus alunos. Eu tenho um filho também de 7 anos e meio. E eu tenho o máximo de cuidado com ele, né? Respeito muito tudo que ele sente, tudo que ele fala. Ouço e dou muita atenção. Porque esse é o diferencial de um profissional da infância. Tem que ter amor pelo que faz, tem que Sim. gostar, né? Sim, estudar também. Porque tem muita gente que é professor verdade. de matemática e trabalha com criança, mas não entende nada de comportamento e desenvolvimento infantil. E isso, gente, é um erro grave, assim, que hoje eu entendo que eu poderia amenizar em quase 90% dos meus problemas se eu começasse a estudar mais sobre comportamento infantil. Porque uma coisa é você passar um conteúdo, mas se você não entender tem as de como passar, estratégias, de né? estratégias, de saber falar como passar aquele conteúdo, não vai funcionar. Exato. Não vai funcionar. E como é que surgiu essas aulas aí para as mulheres ver, que nem eu, assim? Então, eu gosto também de trabalhar com o balé mais básico. Eu gosto de trabalhar o básico do balé, sabe? A passagem do plié, aquela coisa mais técnica, mais de início. Eu gosto de tirar as pessoas da inércia. Né, daquele ponto zero, assim. E quando eu vejo que a aluna tá entendendo que um exercício para esticar o joelho que não pode dobrar, ela estica bonitinho, faz a pontinha do pé, eu fico, ai, meu Deus, ela entendeu tudo. E eu fico maravilhada. Mas então, a questão adulto é a mesma coisa. A questão é você conseguir fazer. Mas aí o aprendizado é com repetição. Entender, a gente tem que ter entende. paciência. Eu também faço muita coisa. Eu faço balé até hoje, mas eu não consigo também fazer muitas coisas, porque eu não sou uma profissional da dança no sentido de dançar em uma companhia profissional. Eu sou professora de criança, professora de níveis mais básicos. Então, nem tudo ainda eu consigo fazer bem. Nem todo mundo vai conseguir, até os profissionais talvez avançados, nem tudo eles fazem bem, né? Eles têm aqueles movimentos que são melhores, aquele estilo de dança que é melhor, tem umas que é mais voltada para as danças, o balé é um pouco mais, vamos dizer assim, a parte mais romântica do balé, um pouco mais lento, já tem uns que são melhores nos saltos, nos giros, já tem outros que são melhores mais na parte do adágio, que é os movimentos mais lentos. Então, não tem como a gente ser bom. E esse balé que você trabalha com adultos aí, é balé clássico? Sim, é o clássico então. @. Relevé Balé. Qual o bairro que você trabalha? Então, eu tenho assim, eu tenho um espaço na Avenida Vasco da Gama, que é aqui pertinho, inclusive. Mas eu trabalho também em escolas, em um condomínio, então eu tenho essa galerinha num condomínio que eu trabalho, e também tenho no meu espaço uma turminha de pessoas que já dançaram, então não são tão 000 assim, mas tranquilamente. Trabalhar com adulto, pra mim, é muito gratificante também. Eu gosto muito de ver o desenvolvimento delas, né? Que a gente vê que a gente tá fazendo trabalho. Umas hérnias. Um pouquinho. As meninas que eu trabalho ainda não tem essas queixas, não, mas... eu não peguei, assim, pessoas mais idosas, pessoas que nunca fizeram dança. As pessoas que vão até mim, ou porque já dançaram, ou porque já gostaram, ou porque dançam ainda. Por exemplo, eu tenho uma turminha que são 3 meninas que são da igreja, que eu já, né, comecei na igreja, como eu falei. Inclusive,
Eu estou nessa igreja até hoje, frequento. E essas meninas são do grupo de dança de lá e elas vieram fazer aula comigo, umas 3, 4 meninas. Então, elas já dançam, já tem um contato, né? Então, não saíram do zero, né? E já fizeram um pouquinho de aula também antes. Então, assim, não saíram tão do zero assim. E como é que você trabalha com essa inclusão hoje? Normal. Eu trato a criança, inclusive eu tenho uma criança aqui, que tem, não só ela, né? Eu tenho uma criança que ela é autista, já tem outros que tem TDAH, e eu trato normal, mas claro, obviamente com um pouco mais de paciência, né? Sempre falando com os pais, olha, que eles também já me passam isso, né? Ela tem um pouco mais de dificuldade, então eu preciso que vocês também entendam que o aprendizado vai ser um pouco mais devagar, então tenham paciência. Então, é a mesma coisa, não muda muita coisa, não. Eu só não vou ver, claro, óbvio, a gente não vai ver o aprendizado tão rápido quanto os outros alunos, né? Por conta da deficiência e tal, mas é a mesma forma de trabalhar, não tem diferença. Né? E como é que surgiu a questão do palestrante? Então, menina... Do Neida? Então... Ou foi alguma convite? Como então, é que surgiu? Eu vou falar um pouquinho, porque assim, eu já falei que eu sempre fui curiosa, né? Eu sempre pesquisei. Então, quando eu tive meu filho há 8 anos atrás, eu já estava pesquisando sobre um pouco algumas coisas da infância. Começou pelo parto, né? Eu queria muito ter um parto natural, porque eu sou um pouco natureba, eu gosto. Então, eu queria pesquisar, que eu morro de medo até hoje de cirurgia. Então, eu não queria de jeito nenhum ter cesárea. E nessa busca de internet, de YouTube, entrou uma psicopedagoga muito boa que eu acompanhava. E ela começou a falar de infância e foi daí que eu comecei a entender, a estudar, a pesquisar sobre infância e tal. Aí eu conheci uma outra psicóloga que fala de prevenção ao abuso sexual, chamada Liliane Rocha, que é minha professora. E ano passado eu me decidi, eu vou entrar nesse curso, porque esse curso tem muito a ver com a educação respeitosa. Qual é o curso? O curso é Master EZEPAS, Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. É Master EZEPAS, a sigla é EZEPAS. Aí você faz ele online ou é presencial? É online. É um curso digital, né? Online. Ali as aulas gravadas e tem aulas ao vivo também. E é um curso super completo. E dentro desse curso, uma coisa que eu achei bem interessante é que para você trabalhar prevenção sexual para criança, você precisa de ter uma educação respeitosa com essa criança. Porque a criança jamais vai contar qualquer tipo de abuso para você se ela não tem confiança em você. Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, e é uma coisa que eu já queria muito, né? Ainda que você é educadora parental. Eu gosto muito da educação positiva, então eu acompanho as meninas da educação positiva, que tem uma escola no Brasil de educação positiva, que também é online, eu quero fazer muito futuramente. Mas quando eu vi que esse curso EZEPAS tinha tudo a ver com a educação respeitosa, eu falei, não, os pais precisam entender que não é a educação respeitosa não é só você ter o respeito porque o mundo é respeitoso, não, é porque é segurança para os seus filhos, na questão também sexual. Como é que eu vou falar pro meu filho, né? Pra ele me contar uma coisa, mas que quando ele me conta, eu bato nele, eu agrido ele porque ele fez algo de errado. Gente, isso não faz nenhum sentido. Sim. Ele pegou uma coisa errada ali na geladeira e eu bato nele porque ele pegou. Nossa, mas a gente também pega tantas coisas escondidas que o ser humano o adulto é muito hipócrita. O adulto é muito hipócrita. Então, eu mesmo já me peguei várias vezes comigo mesmo. Raquel, você ensinou isso para seu filho, você tá fazendo isso. Que hipocrisia, você é muito hipócrita. E eu ficava assim, gente, ser mãe é todo dia um tapa na cara, né? Que a vida nos dá, porque é incrível. Engraçado, né? Outro dia, tava trocando a roupa do meu filho. Trocando não, né? Peguei a roupa pra ele se trocar e vi uma pontinha vermelha na binga, né? E fui mexer pra ver o que era. Aí ele, mãe, você pegou nas minhas partes íntimas, não pode. Mamãe é a única pessoa que pode. É uma coisa que a gente ensina na educação sexual, que a gente tem que pedir licença pra tocar. Nas partes íntimas. Mas às vezes a gente toca porque... Foi tudo automático. Foi automático, eu entendo. Mas é uma coisa que a gente ensina e meu filho sempre, né, fala. Outro dia ele falou, mamãe, essa parte sua aí, não sei o quê. Ele não pega, ele já tá apontando. Porque a criança tem aquela curiosidade, tem uma fase de que ela pega mesmo. Né? A gente tem que ensinar pros pais, que é uma fase dos 4, 5 anos, que ela tá conhecendo o corpinho dela, e dele ou dela, e ele vai ficar tocando e tal. Isso, é super normal. Os pais às vezes acham, meu Deus, meu filho tá se masturbando, tá tocando. Nada a ver, ele tá conhecendo o corpinho dele. E ele também vai tocar nos colegas.
Claro, óbvio, que a gente vai, não pode, tal, explica, mas jamais brigar, reclamar, bater, que eu já vi vários casos de pais que batem nos filhos porque ele tá tocando, né, tá mesmo? coçando. Minha filha, tem Gente, muita gente ignorante nesse mundo, menina. infelizmente. Então, a gente orienta que não brigue, né, que sempre atenda às perguntas das crianças, e se não souber, deixe para responder depois, mas responda depois, pesquise, nunca deixar a criança, não é pra sua idade, não, depois eu respondo. Depois eu respondo, não é para sua idade, agora você não vai. Não, você tem que pesquisar como é que eu posso explicar algo tão assim, que não dê para ela entender, mas que seja de leve. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A criança quer saber sobre sobre o que é sexo. Ave Maria. Pronto, imagine Já seu me filho diga aí, aí. meu Deus, o que é Lucas sexo? com 5 anos. Minha mãe, o que é sexo? Aí você, né, vai, pelo amor de Deus, meu filho. Ai, filho, que pergunta Não, interessante. eu já respondi. O sexo do menino é o pintinho. O sexo da menina é a periquita. Acabou. Mas se ele descobrir a verdade sobre sexo, e aí ele vai dizer, minha mãe mentiu pra mim. Então, o ideal, a gente orienta... O ideal é que a gente orienta assim, que você pesquise na linguagem da criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de como você poderia responder para seu filho o que é sexo. Filho, sexo é uma coisa que só adultos fazem. Eles ficam bem juntinhos no quarto, na intimidade deles, ficam bem coladinhos e bem juntinhos. Dependendo da idade, você pode dizer que eles ficam sem roupa. E eles ficam bem juntinhos, bem juntinhos. E são coisas que só adultos fazem, né? E aí você explicou, mais ou menos, pra criança. Ela não precisa entender que o pênis entrou na vulva e tá na vagina. Não, eu cheguei nessa conclusão, que ele não precisa de uma explicação muito detalhada. Sim. Você explica o basicão e ele já tá de boa e vai embora. Geralmente é assim. Exatamente isso. A criança, ela no mundo dela, ela vai, né? E aos poucos, quando ela for desenvolvendo, aí você vai colocando as palavras um pouco mais, né? Mas vamos dizer assim, explica melhor, com mais detalhes, porque ela já tem um entendimento melhor, já tem uma maturidade, aí você consegue explicar. É luta em cima de batalha, né? Como é que foi essa primeira palestra? Tem uma psicopedagoga que fala assim, ó, é preciso estudar para ser pai e mãe. E eu super concordo hoje com ela, né? Eu sempre concordo. Sim, tem mesmo. Uma vez eu fui dar uma colega lá no polo que tava grávida de uma menina, e aí foi final de ano, tinha tipo amigo secreto e tal. Eu dei um livro pra ela, Como Ser Mãe de Menina. Depois eu vi, ela ficou super chateada. Ela querendo me ensinar a ser mãe, assim. Meu Deus. Jesus, tem de piedade. Mas tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é tão ignorante que a gente não imagina que pode ter gente assim, tão ignorante. Até a gente encontrar a pessoa. Vem cá, Raquel, como foi dar essa primeira palestra aí? Muitas perguntas. Não, até que não teve, porque na primeira vez que eu palestrei foi já em uma escola de profissionais. Mas eu lembro que quando foi uma educadora sexual na escola, eu era tipo ginásio, aí tinha cada pergunta, mulher. É porque eu palestrei para profissionais, mas eu palestrei mais para a questão emocional, porque dentro do curso de educação sexual tem a parte emocional que a gente trabalha. Mas só que eu trabalhei muito mais, porque é uma coisa. Não dá pra gente trabalhar o emocional da criança sem a gente se tratar. Se a gente se nós não nos cuidarmos, não dá. E foi isso que eu tratei com os professores dessa escola. Não adianta você querer ajudar a criança se você não sabe se autorregular, por exemplo. Como é que você vai regular uma criança emocionalmente se você não sabe se autorregular? Se você nem sabe para como faz, em que momento faz, que hora faz, enfim, você não sabe. Então a pessoa primeiro tem que se cuidar. E tem os gatilhos, né? Tem muitas das vezes a gente sabe lidar, a gente entende que a criança não é uma birra, que ela é um mau comportamento, que tem que acolher, que tem que abraçar a criança, tem que acalmar a criança, mas a pessoa não sabe fazer, porque ela não aprendeu na sua infância, enfim. E ela vai ficar nervosa e ela vai querer surtar. Por quê? Porque ela não tratou ela primeiro, ela não se autorregulou, ela não fez uma terapia, ela não buscou esses conhecimentos antes. Então, às vezes, mesmo a gente sabendo, o importante seria muita gente passar por uma terapia, buscar mais conhecimento para ir daí tentar passar essas informações para os seus filhos, para essas crianças, porque os traumas vão vir e são coisas que é automático. Eu até hoje como mãe, com meu filho, tem horas que eu já dei uma sacudida nele. Hoje não, mas já 1 ano, 2 anos atrás eu dei uma sacudida nele. Às vezes eu... né? Que é normal. Mas tem momentos que eu chamo meu esposo, vem cá, porque agora não... Geralmente eu percebo, o que é que eu tô sentindo? Tô cansada.
É porque eu tô cansada. Aí o filho, não é nada sobre você, não é você, não tem culpa de nada, é mamãe que tá cansada. Peço licença aqui porque eu não vou conseguir. Não, mamãe. Desculpe, mas eu não consigo. Não é sobre você, porque a criança é muito, né? Ela é. Esqueci a palavra agora. Mas ela é muito sensível né? e tudo ela acha que A culpa é que a dela. culpa é dela. Eu esqueci a palavra agora, mas tudo ela acha que a culpa é dela. Então a gente tem que sempre falar, não é culpa sua. Mamãe tá cansada, mamãe hoje, né? Enfim. E aí você vai conversando com a criança e ela... E para prevenção, como é que você fala para as crianças? É que você trabalha mais com as crianças ou com os profissionais nesse Eu caso? trabalho mais com os pais profissionais hoje, eu falo mais isso para os profissionais. Mas dentro das minhas aulas, eu já falo que aquilo é uma parte íntima. Aí eu falo da questão do respeito. Por exemplo, eu tive uma situação na aula, deixa eu contar, que a criancinha, uma tocou na outra, acho que empurrou, não lembro o que foi, tocou. E tocou de forma um pouco mais ríspida. Aí essa coleguinha falou assim, fulaninha me pegou em mim, não sei o que. Por que ela pegou em você? Aí a coleguinha, é porque ela me empurrou primeiro. Então por que ela te empurrou primeiro e você empurrou a outra? Tá vendo, fulaninha? Você não pode tocar no corpinho da coleguinha sem antes pedir permissão, porque pode. Então, no cotidiano, Sim, a gente como profissional, como os pais, a gente já vai usar aquele cotidiano para trabalhar essa questão do respeito ao corpo do outro. Não tocar sem pedir a permissão. A coleguinha não quis que você tocasse no corpo dela. Então, toda vez que você pedir algo pra coleguinha antes, se você quiser algo da sua colega, você pede pra ela antes. Eu posso fazer isso, eu posso tocar aqui, eu posso tocar assado. Então, teve essa confusãozinha na escola, mas eu soube lidar. Daí eu já trabalhei com toda a turma. Porque a confusão já começa, generalizada, né? A coleguinha briga, começa a chorar e a outra... gente, bora aqui, olha pra isso. A colega tocou no outro. Pode isso, gente? Não, o que é que faz? Tem que pedir permissão. Isso, então a gente já vai... mas é difícil, 10 crianças, 20 crianças, gente, é difícil pra quem não sabe ainda direito trabalhar. Eu vou falar uma coisa que pode ser mal interpretada, é que nem cachorro. Você tem que repetir várias vezes para eles entenderem. Na verdade, a educação é assim. Ninguém aprende nada de uma hora para outra. Exato, a educação se dá através da repetição. Amanhã você repete de novo. Depois de amanhã você repete de novo. E outra, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas diminuir suas expectativas. Quem nunca teve uma pessoa que mora em sua casa, seja marido, seja... que sempre faz aquilo que você repete várias vezes. Por exemplo, coisas que as mulheres, né, passam dificuldade imensa com seus cônjuges aí. É toalha em cima da cama. Ou é uma roupa jogada em qualquer lugar. Quantas vezes a gente já falou pro adulto? Luta, e por que com a criança que tá em desenvolvimento, que está aprendendo, a gente vai ter tanta, assim, paciência... Eu falo isso com meu esposo. Aí ele quer que o Lucas faça as coisas de primeiro. Eu falei, você até hoje não sabe onde botar roupa suja, você quer que o menino aprenda? É bem por aí. Nível. É bem por aí mesmo. A gente tem que ter paciência, porque aqui a criança aprende. Só que às vezes ela esquece. A gente faz, filho, você lembra? Meu filho tá com essa mania agora, deixar a luz ligada. Às vezes ele desliga, mas na maioria das vezes ele não desliga a luz do quarto dele. Ele sai do quarto, brinca lá na sala. Quando eu vejo, a luz tá ligada. Eu, filho, lembra a luz? Ele... mamãe, é verdade. Ele faz assim, ele bate na cabeça. É tão biruto. Eu acho super engraçado, porque a gente tem que estar assim, sempre lembrando, e depois cria o hábito. O hábito se dá assim, né? Exato. A gente se cria o hábito repetindo. A gente tem que ter paciência. Inclusive, esse livro também fala isso. Projetos futuros, Raquel. E o meu projeto pro futuro é palestrar muito, ajudar muitas escolas, muitos profissionais da infância, em todos os âmbitos, e também ser educadora parental, fazer meu curso de educação positiva, que eu sou apaixonada por tudo que tem a ver com a infância. Inclusive, gente, pessoas vai fazer psicologia. Eu falei, não, gente, eu não quero não. Eu não quero não, mas eu amo tudo que tem a ver com traumas da infância, com questões de cérebro, de comportamento, desenvolvimento infantil. Eu adoro. E fez toda a diferença na minha carreira, na minha vida, como professora, como mãe também, como pessoa. Porque antes de você trabalhar, antes de você lidar com a criança, você primeiro se conhece. É algo que você muda em si primeiro, para depois você trabalhar com a criança. Porque como é que você, como eu falei da professora, né? Como é que você vai regular a criança se você não sabe se autorregular? Então é sobre você primeiro. É sobre nós, é sobre a gente sabe se tratar mesmo, né? Parar, analisar e depois a criança. É por isso que muitos pais, quando vê que as crianças estão com dificuldade, eles só veem aquele comportamento. Sim. Mas quando eles mudam o ambiente, a criança também muda. Podem conversar com qualquer psicólogo infantil, eles vão dizer a mesma coisa. Quando você muda o ambiente, a criança muda.
Ou seja, não é a criança, é o ambiente. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Arroba. Eu tenho o meu arroba do balé, que é o Balé Relevé, Relevé Balé. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não tem, o Relevé tem um acento, não é, mas aí você coloca Releve Balé, mas o nome se pronuncia Relevé, que é um passo de balé. E tem o meu pessoal, que é Raquel S. Guia. Que é o meu pessoal que eu falo mais sobre prevenção ao abuso sexual, e do balé eu falo mais sobre balé. Aí sempre quando tem uns conteúdos que são, que dá pra, né, colocar nos 2 Instagrams, eu coloco. Mas estão esses 2 aí. Nossa, brigadíssima, viu? Que eu Obrigada, adorei a nosso conversa. bate-papo. É sempre bom estar aprendendo coisas novas, né? E É assim, verdade. quanto mais a gente vai lendo, a gente vai conversando, a gente vai vendo vídeos, realmente a gente vai aprendendo cada vez mais. Com E a certeza. gente, mãe e pai, não vem com manual, né? Então a gente tem que correr Sim. atrás para poder tentar entender. Sim. Para jogar umas criaturas, no mínimo, né? Socialmente amigáveis aí, porque tem muita gente doida É o na rua. desafio dos profissionais, das pessoas que trabalham com criança, é esse, né? Mas tem muito conteúdo de graça na É internet. isso, falta só um pouquinho Esse de livro boa é muito baratinho, eu não vontade. lembro o preço, mas ele não é caro, ele é Fazer muito propaganda baratinho. da Amazon deve ter dado Eu comprei na Amazon preço também. bom, Então, ele é muito baratinho, eu indico demais ele. E tem outros vários que eu também poderia indicar, mas Massa. esse, pra começar, pra entender essa Massa. questão do cérebro, é muito importante, porque senão a gente vai ter muitas expectativas reais, a gente vai sofrer. Então, não precisa sofrer tanto. A gente vai sofrer, mas não precisa sofrer tanto. Obrigada, Raquel. Obrigada. Obrigada a você que chegou aqui até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho, a gente alcançar cada vez mais pessoas. Também deixa seu like, porque o palestrante de hoje, a profissional, a professora, foi nota 1000. Nota 10 para ela hoje. Passou. Obrigada. Sai daí, não, vê outras atividades, outras profissões. Beijos, fiquem com Deus.